Essas nozes podem ser encontradas em quase todos os lares. Agora, descobrimos que elas podem prejudicar silenciosamente a saúde de pessoas idosas, por anos, sem levantar qualquer suspeita. À primeira vista, parece que não há problema algum, em vez de beliscar o tipo errado de castanhas. Mas e se o lanche saudável que colocamos em nossos pratos todos os dias, na verdade, estiver acelerando o envelhecimento, prejudicando nosso coração e, gradualmente, esgotando nossa energia? Um novo estudo, realizado ao longo de mais de 20 anos e publicado no Journal of Heart and Wellness, revelou que quase metade dos problemas cardiovasculares em adultos, essas são as mesmas nozes que costumam ser recomendadas em dietas saudáveis e que consumimos achando que estamos fazendo um favor para nós mesmos. No entanto, vale a pena olhar mais a fundo. Alguns deles estão sobrecarregados com ácidos graxos ômega 6, que podem desencadear inflamações crônicas. Outros contêm substâncias que perturbam a pressão arterial normal e a função da insulina, e às vezes até afetam o cérebro e o sistema nervoso. Fraqueza muscular, dor nas articulações, fadiga rápida e falta de concentração. Tudo isso pode não ser apenas um. Neste vídeo, vamos discutir 4 tipos de nozes que são verdadeiramente benéficas para o seu coração, cérebro e mobilidade, além de 4 nozes que você pode querer evitar se deseja manter sua saúde por muitos anos. Todas as nozes sobre as quais falaremos são bem pesquisadas. Então, entendemos exatamente como elas afetam o corpo e o processo de envelhecimento. Fique conosco até o final, pois a última noz da nossa lista é frequentemente comentada por seus benefícios à saúde. No entanto, pode ser perigosa para os idosos, potencialmente causando problemas de coordenação no sistema nervoso e até mesmo no fígado. As pessoas raramente consideram seus efeitos prejudiciais, mas após assistir a isso, você pode decidir removê-la da sua dieta. Eles são frequentemente subestimados, mesmo sendo uma das melhores opções de lanche, especialmente para pessoas mais velhas. Os pistaches contêm tudo o que você precisa para a saúde do coração, controle do açúcar no sangue, boa visão e uma digestão adequada. Eles são ricos em gorduras monoinsaturadas e antioxidantes, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e fortalecer o sistema cardiovascular. Além disso, os pistaches se destacam, entre outras nozes, pelo seu alto teor de potássio e vitamina B6. Os pistaches ajudam a manter a elasticidade vascular. Eles contêm L-arginina, um aminoácido que relaxa os vasos sanguíneos e pode reduzir ligeiramente a pressão arterial sistólica. Por causa disso, os pistaches podem ser vistos como uma alternativa natural e segura a medicamentos. Os pistaches também são benéficos para os adultos mais velhos, especialmente aqueles com diabetes ou em risco de desenvolvê-la. Eles têm um baixo índice glicêmico, o que significa que não causam picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue. O conteúdo de fibra e proteína, isso é crucial para manter níveis de energia estáveis e prevenir complicações. Além disso, os pistaches se destacam entre outras nozes pelos seus efeitos positivos na visão. Eles são ricos em luteína e zeaxantina, compostos que se acumulam na retina e ajudam a proteger os olhos dos efeitos nocivos da luz azul e do estresse oxidativo. O consumo regular de pistaches pode fortalecer a proteção dos olhos e reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas da deterioração da visão após os 60 anos. Apesar de serem relativamente calóricos, os pistaches podem ajudar. A fibra
e a proteína proporcionam uma sensação duradoura de saciedade, enquanto o ato de descascar nozes desacelera o processo de comer, ajudando a prevenir excessos e promovendo uma alimentação consciente. A fibra das nozes é um excelente alimento para as bactérias benéficas no intestino. Ele apoia uma boa digestão e ajuda o sistema imunológico, que frequentemente enfraquece com a idade. Para obter os maiores benefícios dos pistaches, os idosos devem optar por variedades sem sal ou levemente salgadas e limitar a ingestão a no máximo 1 onça por dia, o que equivale a cerca de, com moderação, os pistaches são uma excelente opção, apoiada cientificamente, para a dieta diária de adultos mais velhos. Quando se trata de amêndoas, elas são uma das nozes mais benéficas para os idosos. Elas ajudam a enfrentar problemas comuns relacionados à idade. As amêndoas são ricas em gorduras monoinsaturadas, semelhantes às encontradas no azeite de oliva. Elas ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, e a aumentar o colesterol bom, HDL, o que impacta positivamente a saúde vascular e diminui o risco de doenças. As amêndoas também são ricas em magnésio e potássio, que são minerais importantes para manter uma pressão arterial saudável, especialmente para aqueles propensos à hipertensão. Além disso, as amêndoas ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue sob controle. As amêndoas são baixas em carboidratos, mas ricas em fibras, cerca de 3,5 gramas por porção, e proteínas. Como resultado, elas são digeridas lentamente e não causam picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue. Consumir regularmente amêndoas, com as refeições principais, pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue, em jejum. As amêndoas são excelentes para a saúde óssea. 1/4 de xícara contém quase 100 miligramas de cálcio, além de magnésio e fósforo, que juntos ajudam a fortalecer os ossos e os dentes. Após os 65 anos, os ossos tornam-se mais frágeis. Por isso, esses produtos são especialmente importantes. A pele das amêndoas contém vitamina E e antioxidantes que ajudam as células a se protegerem do estresse oxidativo. Isso é importante porque o estresse oxidativo pode levar à inflamação e afetar negativamente o cérebro à medida que envelhecemos. Alguns estudos até sugerem que quanto mais vitamina E, as amêndoas também têm seus contras. Elas podem ser bastante duras e crocantes, o que pode não ser adequado para aqueles com problemas dentários. Nesse caso, você pode deixar as nozes de molho durante a noite, optar pela manteiga de amêndoa ou comprar amêndoas já fatiadas. É melhor escolher nozes sem sal e sem sabor, pois muitas misturas embaladas, frequentemente, contêm excesso de açúcar, sal e óleos. Se uma pessoa idosa tem histórico de pedras nos rins, é importante notar que as amêndoas são ricas em oxalatos, com cerca de 130. Por outro lado, as nozes são uma das opções mais saudáveis para os adultos mais velhos. Eles são ricos em ácido alfa-linolênico, um equivalente vegetal do ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação e apoia a saúde do coração. Apenas 1 onça de nozes contém cerca de 2,5 gramas desse ácido. Pesquisas mostram que isso é suficiente para reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares em cerca de 10%. Além disso, consumir nozes regularmente pode diminuir os níveis de colesterol ruim, LDL, em aproximadamente 4%. As nozes tornam os vasos sanguíneos mais elásticos e ajudam a prevenir a formação de placas. Isso é especialmente importante para indivíduos mais velhos com problemas cardíacos ou diabetes tipo 2. Um estudo descobriu que adultos com diabetes que consumiam nozes 5 vezes por semana tinham um risco significativamente menor de complicações cardíacas.
As nozes também são benéficas para a saúde do cérebro. Graças aos ácidos graxos ômega 3, polifenóis e vitamina E, as nozes ajudam a reduzir a inflamação no cérebro e protegem. Pesquisas publicadas no Jornal de Nutrição indicam que o consumo regular de nozes pode retardar a progressão de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Nutrientes das nozes podem atravessar a barreira hematoencefálica e reduzir diretamente a inflamação. Em um estudo, participantes idosos que consumiram 40 gramas de nozes diariamente durante 8 semanas relataram melhorias na memória e na velocidade de processamento de informações. Os benefícios das nozes vão além da saúde cerebral. Elas também impactam positivamente a função intestinal. Um estudo clínico descobriu que o consumo de 40 gramas de nozes por dia, isso ocorre porque as fibras e os polifenóis encontrados nas nozes atuam como prebióticos. Como resultado, a digestão melhora, a imunidade é fortalecida e a inflamação no corpo diminui. É importante lembrar que as nozes são bastante calóricas. 14 metades contêm cerca de 185 calorias. Portanto, é melhor limitar sua porção a 30 gramas por dia e escolher nozes sem sal, cruas ou torradas a seco. Se você está tomando medicação para tireoide, evite comer nozes por pelo menos 4 horas antes ou depois de tomar a medicação. E se você tem alergia a nozes, é melhor evitá-las completamente. Para manter as nozes frescas por mais tempo e evitar que estraguem, armazene-as na geladeira. Isso ajuda a preservar seus óleos benéficos, que são importantes para a saúde do cérebro. Agora, vamos falar um pouco sobre as castanhas do Pará. Essas nozes macias e oleosas são particularmente benéficas para os adultos mais velhos. Nós as destacamos principalmente porque elas apoiam diretamente a função da glândula tireoide, um órgão que costuma... A glândula tireoide regula o metabolismo, os níveis de energia, a temperatura corporal e até mesmo o humor. Todos esses fatores se tornam especialmente importantes à medida que envelhecemos. Muitas pessoas não conseguem relacionar a fadiga, as flutuações de peso e a perda de memória com problemas na tireoide. E isso é um erro. As castanhas do Pará podem ser benéficas. Apenas uma castanha contém entre 68 a 91 microgramas de selênio, o que excede a ingestão diária recomendada de 55 microgramas. O selênio é um dos minerais essenciais para o nosso corpo. É essencial que a glândula tireoide... No entanto, as funções do selênio vão além disso. Ajuda a proteger as células dos efeitos nocivos dos radicais livres. Para isso, o selênio ativa uma enzima especial chamada glutationa peroxidase, que reduz o estresse oxidativo. Acredita-se que o estresse oxidativo desempenha um papel significativo no desenvolvimento de doenças relacionadas à idade, como doenças cardíacas, câncer e declínio da memória. Há evidências de que níveis adequados de selênio no corpo podem levar a processos inflamatórios mais brandos e a um melhor funcionamento do sistema imunológico. O selênio, por exemplo, em um estudo, idosos com leves problemas de memória que consumiram uma castanha do Brasil diariamente durante 6 meses, relataram que acharam mais fácil lembrar palavras. Isso sugere que o selênio pode ajudar a apoiar a clareza mental e a memória. É importante saber a quantidade certa. Apenas uma castanha do Pará contém a quantidade suficiente de selênio, de modo que comer 4 a 5 por dia pode levar a um excesso desse mineral. Isso pode causar sintomas desagradáveis, como náuseas e unhas quebradiças, e, em casos graves, pode levar a problemas no sistema nervoso.
É por isso que os médicos recomendam limitar o consumo a 1 ou 2. Elas são saborosas, com uma textura macia e um toque de doçura. E se você mantiver na geladeira, elas permanecem frescas e nutritivas por mais tempo. Para os adultos mais velhos, que buscam apoiar a função tireoidiana, a saúde cerebral e fortalecer o sistema imunológico, as castanhas do Pará são uma ótima e simples opção. No entanto, é importante lembrar que nem todas as nozes oferecem os mesmos benefícios à saúde, especialmente à medida que envelhecemos. Alguns deles podem até ser prejudiciais. Aqui estão 4 tipos de nozes que os idosos devem. Eles podem causar um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue e levar a problemas digestivos que muitas pessoas não estão cientes. Pode haver 2 avisos, um para açúcar no sangue e outro para digestão. Castanhas de caju são saborosas e parecem inofensivas, mas apresentam certos riscos para os idosos. Embora as castanhas de caju sejam tecnicamente sementes em vez de nozes, elas contêm uma quantidade significativa de oxalatos, que podem se ligar ao cálcio nos intestinos e podem contribuir para a formação de pedras nos rins. Isso é especialmente importante. Diferente das amêndoas ou nozes, as castanhas de caju contêm menos fibras e cálcio, mas possuem níveis mais altos de substâncias que podem ser prejudiciais se consumidas com frequência. É melhor limitar-se a um punhado pequeno e garantir que você beba água se decidir não cortar as castanhas de caju completamente. Há outro ponto a considerar. As castanhas de caju estão entre os alimentos com alto teor de FODMAPs. Estes são tipos de carboidratos que o corpo de algumas pessoas tem dificuldade em digerir. Eles podem causar inchaço, gases. Nesses casos, os cajus muitas vezes pioram a situação. Nozes, como pecãs ou macadâmias, costumam ser mais fáceis de transportar. Outra característica das castanhas de caju é que elas costumam ser torradas em óleo, salgadas ou cobertas com açúcar. 1/4 de xícara de caju salgado pode conter mais de 200 miligramas de sódio, o que é bastante, especialmente para aqueles que precisam monitorar a pressão arterial. Fritar adiciona gordura extra, e os temperos muitas vezes contêm aditivos, com o tempo, esses aditivos podem levar à retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e ganho de peso. As castanhas de caju não são tão inofensivas quanto podem parecer à primeira vista. Primeiramente, muitas pessoas são alérgicas a isso. Em segundo lugar, a casca do caju contém uma substância irritante semelhante à encontrada na erva venenosa. Portanto, as nozes devem ser cuidadosamente limpas e processadas antes de chegarem às nossas mesas. As castanhas de caju não são a melhor opção para pessoas idosas. Podem irritar o estômago, sobrecarregar os rins. É muito mais seguro escolher nozes ou amêndoas. Elas oferecem mais benefícios à saúde e apresentam um risco menor para o bem-estar geral. A macadâmia é outra noz que muitos consideram uma iguaria. Ela é realmente deliciosa, com uma textura rica e amanteigada, e é frequentemente utilizada em sobremesas e produtos de confeitaria. Mas é importante lembrar que as nozes de macadâmia são incrivelmente calóricas. Apenas 12 nozes somam cerca de 200 calorias, e se você comer uma xícara inteira, está. Para os idosos, cujo metabolismo não é tão rápido e os níveis de atividade são mais baixos, esses lanches podem rapidamente levar ao ganho de peso. Isso pode levar a problemas adicionais: dor nas articulações, pressão arterial elevada e diminuição da sensibilidade à insulina. As nozes de macadâmia são incrivelmente deliciosas, o que torna fácil exagerar.
Pode ser difícil parar uma vez que você começa. Então, é melhor medir uma pequena porção com antecedência e evitar tornar as nozes de macadâmia uma parte regular da sua dieta. Além disso, esse doce tem algumas outras nuances. Não há um objeto ou ação clara. Então, vamos pular isso. Ao contrário de muitas outras nozes, as macadâmias, por exemplo, em 28 gramas de nozes de macadâmia, há apenas 2 gramas de proteína, enquanto as amêndoas contêm 6 gramas e os amendoins têm 7 gramas. Para os idosos, proteínas e fibras são especialmente importantes, pois ajudam a manter a massa muscular e preservar a força. Embora as nozes de macadâmia contenham um pouco de tiamina e manganês, ainda ficam aquém em termos de nutrientes benéficos, em comparação com amêndoas, nozes e pistaches. Em termos mais simples, as castanhas de macadâmia oferecem menos valor nutricional por caloria em comparação com outras nozes. Portanto, podem não ser a melhor escolha para aqueles que estão de olho na dieta. Além disso, as castanhas de macadâmia costumam ser apreciadas não sozinhas, mas em formas. Nesse caso, a noz acaba contendo muito sal, excesso de gordura e açúcar, o que não é tão saudável e pode até ser prejudicial ao coração. As nozes de macadâmia, assim como outras nozes, podem às vezes causar reações alérgicas. Na verdade, é muito perigoso para os cães. Mesmo uma pequena quantidade pode ser prejudicial. É por isso que pessoas idosas com animais de estimação em casa devem ter um cuidado especial. Apesar de seu sabor delicioso, as nozes de macadâmia são melhores apreciadas em ocasiões. Para quem busca uma alimentação saudável, é melhor optar por amêndoas ou nozes com mais frequência. Pinhões são frequentemente adicionados a pratos ou usados para fazer pesto. Eles realmente contêm gorduras saudáveis e minerais. No entanto, eles têm suas próprias características únicas, especialmente para os adultos mais velhos. O mais conhecido deles é o que chamamos de síndrome do pinhão. Às vezes, após consumir pinhões, uma pessoa sente um gosto metálico ou amargo desagradável na boca. Geralmente, isso não acontece imediatamente, mas sim essa condição não é perigosa, mas definitivamente pode arruinar seu apetite e o prazer de comer, o que é particularmente infeliz para aqueles que já têm dificuldades para se alimentar. A parte mais inconveniente é que você não pode prever como seu corpo vai reagir a esses pinhões, e é quase impossível distinguir entre pinhões seguros e os estragados. Há outro problema. Os pinhões contêm muitas gorduras delicadas que podem ficar rançosas rapidamente se expostas ao ar ou ao calor por muito tempo. Quando esses frutos ficam rançosos, eles têm um gosto desagradável e podem irritar o estômago, potencialmente prejudicando sua saúde se consumidos regularmente. Muitas pessoas idosas consomem pinhões com pouca frequência. Então, é melhor armazenar as nozes em um pote bem fechado na geladeira ou no congelador, mas isso não é conveniente para todos. Quando se trata de benefícios para a saúde, os pinhões não são os principais concorrentes. Eles contêm menos proteína do que, por exemplo, amêndoas ou amendoins. E a maior parte de suas gorduras é ômega 6, ao invés dos saudáveis ômega 3 encontrados nas nozes. Considerando seu alto custo, fica claro que os pinhões não são a escolha mais econômica, especialmente para adultos mais velhos. Se você não é particularmente fã do gosto de pinhões, talvez queira tentar substituí-los por nozes ou sementes de girassol. Elas são mais saudáveis, mais acessíveis e têm uma vida útil mais longa. Amendoins são frequentemente considerados. As nozes são ricas em proteínas e gorduras saudáveis, mas há algumas considerações para os idosos.
Os amendoins podem estragar rapidamente. Pode se desenvolver mofo sobre eles, que produz uma toxina perigosa chamada aflatoxina. Isso é especialmente comum quando os amendoins são cultivados em climas quentes e úmidos e são armazenados de maneira inadequada. Os principais produtores, como os dos Estados Unidos, monitoram cuidadosamente a qualidade da manteiga de amendoim. No entanto, se você comprar amendoins mais velhos ou a granel, especialmente os importados, eles podem não ser seguros. Para evitar quaisquer problemas, é melhor não comprar amendoins murchos ou escurecidos e, em casa, armazená-los em um recipiente bem fechado, em um local fresco e seco. Há outro problema sério: alergia ao amendoim. Ela pode se desenvolver em adultos, às vezes de forma totalmente inesperada, e até mesmo uma quantidade minúscula pode desencadear uma reação grave e potencialmente fatal, conhecida como anafilaxia. É importante prestar atenção não apenas na sua própria dieta, mas também no que seus entes queridos estão comendo. Os idosos e suas famílias devem considerar se os produtos à base de amendoim são realmente necessários em casa, caso possam facilmente viver sem eles. Há também outras nuances a serem consideradas. Por exemplo, amendoins salgados contêm muito sal, mais de 150 miligramas de sódio por onça. Nos amendoins cobertos com mel ou chocolate, há uma alta quantidade de açúcar e gorduras não tão saudáveis. Até a manteiga de amendoim, que é um alimento comum em muitas cozinhas, geralmente contém açúcares adicionados, sal e óleo. Ao comparar amendoins com outras nozes, embora eles forneçam proteína e ácido fólico, ficam aquém, em termos de valor nutricional, se comparados a amêndoas ou nozes. Amendoins contêm menos cálcio e magnésio, e eles quase não têm ácidos graxos ômega 3. Portanto, para aqueles que desejam obter o máximo de benefícios para a saúde com sua alimentação, é melhor escolher nozes de verdade, em vez de amendoins. Amendoins não podem ser considerados um alimento prejudicial, mas também não são a opção mais saudável. Após os 65 anos, até mesmo pequenas escolhas, como quais nozes comer, podem impactar. Se você abordar sua dieta de forma consciente, conseguirá manter seus níveis de energia e atividade por mais tempo. Você não precisa mudar tudo de uma vez. O importante é tornar sua dieta mais saudável gradualmente. Com o tempo, você definitivamente notará os resultados. Você percebeu alguma mudança em como se sente desde que começou a comer diferentes tipos de nozes? Compartilhe sua experiência nos comentários. Adoraríamos ouvir suas opiniões. Se você achou este vídeo útil, por favor, dê um joinha e se inscreva no canal.